Efeitos colaterais. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque efeitos colaterais não vêm apenas do uso de remédios da indústria farmacêutica. Efeitos colaterais também podem acontecer na sua vida e na minha vida. Ou seja, podem acontecer também no corpo de Cristo, que é a igreja. Porque a igreja é um organismo vivo, constituído de pessoas que se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus. Essas pessoas hoje são a igreja, tanto em sentido físico como em sentido espiritual. Então, existem certas coisas que podem causar efeitos colaterais na igreja, tanto em sentido físico como em sentido espiritual. E é claro que os efeitos colaterais espirituais agravam mais a situação da igreja, porque a igreja, como organismo vivo, deveria se manter saudável, longe de qualquer coisa que poderia prejudicar a sua saúde física, com efeitos colaterais gravíssimos, que muitas pessoas hoje ainda não perceberam isso ainda. Porque infelizmente hoje, o que mais tem acontecido por aí, dentro dessas eliminações, são efeitos colaterais, físicos e espirituais, que estão afetando a igreja de forma geral. Essa é uma verdade. O diagnóstico é esse, pessoal. Puro e simples. Isso é bem claro e evidente, porque os resultados desses efeitos colaterais que estão afetando a igreja podem ser vistos claramente, os resultados disso podem ser vistos claramente. São expostos claramente. Então, nem você nem eu podemos fazer vistas grossas para isso, porque é isso que acontece. Então, a igreja hoje tem que entender isso. Por que se chegou a esse ponto de existir muitos efeitos colaterais afetando a igreja? Porque a igreja se deixou envolver e se enredar por coisas que deixaram ela nessa condição. Enferma, cega, surda, muda, paralisada, totalmente cheia de doenças gravíssimas, físicas e espirituais. As sequelas disso podem ser vistas claramente. É o que se chama de efeitos colaterais. Então, a igreja hoje passa por essa situação. Está nessa UTI por causa desses efeitos colaterais. Está praticamente morta. Isso é algo que infelizmente está acontecendo mesmo. Não há dúvida disso. Porque dá para se ver claramente que é assim que está acontecendo. Então, o que poderia ser feito? Tem que se ter uma atitude partindo da própria igreja para reverter esse quadro. E a primeira coisa que deveria ser feita é a igreja voltar para o Senhor Jesus. Porque, infelizmente, hoje a igreja se deixou envolver e se enredar por um outro Jesus, por espírito diferente e evangelho diferente. Tudo isso afeta a igreja de forma nociva, estraga mesmo. Os efeitos colaterais de tudo isso afetam a igreja a tal ponto dela não estar mais percebendo a realidade espiritual. Muitos hoje, infelizmente, são insubordinados ao Senhor Jesus. Não aceitam mais o domínio dele como o cabeça da igreja, como o pastor e bispo de suas almas. Não. Eles querem outras coisas. Eles querem ser senhores de si mesmos. Infelizmente, essa é a realidade. E quando alguém tenta ser senhor de si mesmo, os efeitos colaterais disso são os piores possíveis. Essa é a realidade.
Então, a igreja, clinicamente falando, de forma espiritual, digamos assim, ela está muito doente. Está com a consciência cauterizada. Está totalmente vencida pelos efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais estão escravizando a igreja hoje. Cada vez mais. Então, agora é hora de pararmos e analisarmos a situação. Porque ainda há tempo. Quando o Senhor Jesus criticou algumas igrejas, como está escrito, como está escrito no livro de Apocalipse de João, naquelas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, muitas delas receberam críticas do Senhor Jesus, porque estavam fazendo coisas erradas. Coisas que o Senhor Jesus não concordava nem aprovava em tempo algum. E a igreja de Laodiceia, por exemplo, estava tão ensoberbecida com isso, tão arrogante, cheia de orgulho, que chegou ao ponto de dizer que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. E não precisava principalmente do próprio Senhor Jesus, que estava de fora daquela igreja. Estava de fora, não estava dentro. Não estava participando daquilo, estava de fora. E a igreja, por si só, já se bastava. Essa arrogância, essa prepotência é um efeito colateral que estava afetando a igreja que estava na cidade de Laodiceia. Então, hoje, no século XXI, a situação está pior ainda. Está muito mais grave. Com certeza, não há dúvida disso. Dá para se ver e dá para perceber isso claramente, pessoal. Só quem é cego de entendimento não consegue perceber essas coisas. E é aí que está outro efeito colateral que é produzido na igreja, cegueira de entendimento. A cegueira de entendimento impede as pessoas de perceberem a verdade pura e simples. Então, essa é a situação. Mas hoje eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre efeitos colaterais que podem acontecer na igreja, ou melhor, que já estão acontecendo há muito tempo. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Está escrito assim, ó. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pessoal, essa é a realidade. Está dizendo aqui claramente. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. Quando existe ciúmes e contendas no corpo de Cristo, que é a igreja, que não deveria ter ciúmes e contendas, mas quando existe ciúmes e contendas no corpo de Cristo, que é a igreja, os efeitos colaterais disso são gravíssimos. Causam divisão. A igreja se separa. É aí que está o grande erro, porque o corpo de Cristo dividido contra si mesmo por causa de ciúmes e contendas não pode subsistir. Vai se acabar. Vai morrer. Tem cabimento isso? Não. Mas a igreja que estava na cidade de Corinto estava nessa situação. Hoje, também no século XXI, nas denominações que estão por aí, existe esse mesmo problema. E muitos ainda não perceberam isso. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, quando existe ciúmes e contendas, os efeitos colaterais disso é que a igreja se tornou carnal e anda segundo o homem. Quando uma igreja é carnal e anda segundo o homem, a tendência é piorar cada vez mais.
A igreja não está andando mais em sentido espiritual e não está andando segundo o Senhor Jesus, mas está andando, está vivendo como carnal e andando segundo o homem. Essa era a situação da igreja que estava na cidade de Corinto. Hoje acontece a mesma coisa. É que muitos ainda não perceberam isso, não acordaram, não viram isso claramente. Estão entorpecidos, estão com seus sentidos embotados e isso causa o mal. Causa os efeitos colaterais que hoje podemos ver claramente por aí. Então, era assim que acontecia na igreja que estava na cidade de Corinto. Dissensões, divisões, partidos, facções. Tudo contribuindo para a divisão do corpo de Cristo. Porque divisão no corpo de Cristo não pode existir em tempo algum. É totalmente errado. E se você ler o capítulo 1 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver essa situação acontecendo ali na igreja. É só ler que você vai entender. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, agora capítulo 5, versículos 6 e 7. Então, não é boa a jactância, não é bom o orgulho, não é bom a prepotência, a falta de humildade, a arrogância não é boa para igreja alguma. Como aconteceu, como eu já disse aqui, na igreja de Laodiceia, que dizia em sua arrogância que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Incluindo nessa coisa alguma o próprio Senhor Jesus. É assim que é. Então, nesse texto que eu vou ler aqui agora, acontecia um problema que causava efeitos colaterais na igreja. Então está escrito assim, ó. Versículos 6 e 7. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Jactância não é boa para uma igreja em tempo algum. Jactância produz efeitos colaterais gravíssimos. Por isso, Paulo já inicia dizendo isso. Não é boa a vossa jactância. Jactância hoje para a igreja que está no século XXI não é boa também, em tempo algum. É sempre algo errado. Ninguém na igreja pode dizer que jactância é uma coisa boa. Não. Não é mesmo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento. Fermento na igreja produz podridão. A igreja apodrece. Quando um pouco de fermento leveda toda a massa, que representa aqui espiritualmente falando a igreja começa a apodrecer. Um pouco de fermento produz o efeito colateral da igreja apodrecer. Quando uma igreja apodrece, é difícil a cura. É difícil restaurar. Quando uma igreja apodrece por causa de um pouco de fermento, geralmente ela não presta mais para nada. Tem que ser jogada fora. É o caso da igreja de Laodiceia, que não estava nem quente nem fria, estava morna. E por estar morna, esse efeito colateral, o próprio Senhor Jesus disse que por causa dela estar morna, o Senhor Jesus disse que estava a ponto de vomitar aquela igreja de sua boca. Então, ele mesmo sentiu o efeito colateral dessa mornice, desse estado de ser morna. O próprio Senhor Jesus sentiu isso. Se ele sentiu isso, a igreja estava sentindo coisa muito pior e nem se dava conta.
A igreja de Laodiceia não se deu conta disso em tempo algum. Aí diz aqui, ó, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Então, para que os efeitos colaterais do velho fermento não pudessem mais afetar a igreja, ela tinha que lançar fora o velho fermento. O velho fermento continua hoje por aí nas denominações, que está levedando a massa toda. E, infelizmente, a maioria das pessoas se deixou envolver e se herdar a esse ponto, de não querer lançar fora o velho fermento. Aliás, muitos não sabem o que significa o velho fermento. Não, isso não é falado por aí nas denominações, em muitas delas. Por quê? Aqueles pastores, bispos e apóstolos não querem que as pessoas lancem fora o velho fermento. Porque eles querem deixar que os efeitos colaterais desse velho fermento continuem levedando toda a massa. Para que a massa fique sem entender nada, fique apodrecida, fique com a consciência cauterizada, cega de entendimento, ouvindo apenas o que os pastores, bispos e apóstolos dizem, que geralmente são coisas para manter o velho fermento ali, condicionando aquela massa de manobra que são os membros dessas denominações. Essa é a realidade, pessoal. Os efeitos colaterais do velho fermento continuam acontecendo ainda hoje no século XXI. Isso é um fato real. É verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Então está escrito assim, ó. Antes de ler, eu vou falar aqui, ó. Na igreja, o que existe na igreja é o Espírito de Deus. Nós já sabemos disso. Mas existem muitas pessoas hoje que estão praticando coisas que estão entristecendo ao Espírito Santo. E essas coisas que eles fazem para entristecer o Espírito Santo causam efeitos colaterais na igreja. Gravíssimos. Doenças gravíssimas. Isso é um erro que não pode continuar. Esse erro tem que ser... Todos os erros que fazem com que a igreja possa estar entristecendo o Espírito Santo têm que ser cortados pela raiz de forma definitiva. Todos mesmo. Um por um. Não importa se tem 30, 40 ou 50. Tem que ser todos cortados. Definitivamente. Para que eles possam morrer. E não continuar afetando a igreja como está acontecendo hoje, com efeitos colaterais gravíssimos. Então o texto diz assim, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você tem ideia do que isso significa? Do que significa ser selado pelo Espírito de Deus para o dia da redenção? Você tem ideia do que pode acontecer se você entristecer o Espírito Santo por causa de várias coisas erradas que você pratica? Que você pensa, que você fala e que você pratica? Você sabe quais são os efeitos colaterais que cada um desses erros podem provocar em sua vida, física e espiritualmente falando? Tem noção disso? Ou você não enxergou essa realidade ainda, não conseguiu enxergar essa realidade ainda? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, hoje, infelizmente, existem muitas pessoas por aí que estão praticando muitas coisas que estão entristecendo o Espírito de Deus. Principalmente os pastores, bispos e apóstolos. Essa é a verdade, pessoal. Pura e simples.
Um dos erros que estão entristecendo o Espírito Santo é a construção de templos construídos por mãos humanas. Porque para o Espírito de Deus, o santuário em que ele habita, ou seja, o templo em que ele habita, a casa espiritual em que ele habita, é você e eu. Quando alguém deliberadamente troca o templo, que é a sua própria vida, por um templo construído por mãos humanas, ele está entristecendo o Espírito Santo, sim. O Espírito de Deus está sendo entristecido por essa decisão errada que ele está fazendo. E daí é que decorrem todos os efeitos colaterais que hoje podemos ver claramente acontecendo, principalmente dentro dos templos construídos por mãos humanas. São coisas gravíssimas. São erros gravíssimos. São coisas que o Senhor Jesus não aprova e nem concorda em tempo algum. Mas infelizmente hoje estão acontecendo e muitos estão participando disso como se fossem coisas normais e comuns. Tudo está errado nesse sentido. Então, fica claro que, infelizmente, hoje muitos estão sofrendo as consequências dos efeitos colaterais disso e nem perceberam isso ainda. Por causa dos próprios erros que eles praticam, que eles consentem, dos quais eles são cúmplices, são coniventes, consentem, aceitam, dizem amém, concordam com coisas que estão fazendo eles mesmos entristecerem o Espírito de Deus. Então, a situação é muito mais grave do que se possa pensar hoje em dia. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17. Então está escrito assim, ó. Evita. O que essa palavra evita significa para você e para mim? Qual o significado dela? O significado dela é bem claro, que tanto você como eu devemos evitar certas coisas. Devemos evitar tudo aquilo que possa produzir em você e em mim, como igreja do Senhor Jesus, efeitos colaterais. Devemos evitar. É bem claro aqui. Então ele começa com essa palavra, evita. Está escrito assim, ó. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, os falatórios inúteis e profanos são coisas que produzem efeitos colaterais na igreja. Por isso ele diz aqui, ó, pois os que deles usam. Se hoje existem pessoas usando esses falatórios inúteis e profanos, qual a consequência? Qual o efeito colateral que isso pode acontecer? Ele diz aqui, ó, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, falatórios inúteis é uma impiedade. E a impiedade por si só, na igreja, é um efeito colateral gravíssimo. Mas ele diz aqui que, pois os que deles usam, passarão a impiedade ainda maior. Então, haverá uma impiedade ainda maior. Haverá um efeito colateral ainda maior e mais grave ainda do que os falatórios inúteis e profanos, que muitos usam hoje. Você quer que isso aconteça em sua vida? Você tem que deixar isso acontecer na sua vida? Não. Por que não? A sequência do texto vai dizer aqui, ó. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Então, a linguagem desses falatórios inúteis e profanos produz um efeito colateral de corroer a pessoa como um câncer, de corroer a igreja como um câncer.
Quer efeito colateral pior do que esse? Câncer hoje é uma doença incurável. Ela corrói o ser humano de dentro para fora, pouco a pouco. E não se achou cura para isso ainda. Então, quando ele diz aqui, além disso, a linguagem deles, ou seja, a linguagem dos falatórios inúteis e profanos, corrói como câncer. A igreja pode estar sendo corroída como câncer por causa disso. É um efeito colateral destruidor mesmo, que produz morte. Infecta todos os órgãos do organismo humano. Vai tomando um após um, se alastrando. E pouco a pouco esses órgãos vão morrendo. E não há cura para isso. A pessoa vai morrendo aos poucos. Esse é o efeito colateral gravíssimo desses falatórios inúteis e profanos. Então, já devo perceber claramente, pessoal, que existem muitos efeitos colaterais afetando a igreja hoje. Eu falei aqui apenas de alguns, mas existem outros textos que mostram claramente isso. Então, para uma igreja hoje que está sofrendo efeitos colaterais por causa de várias práticas erradas que estão praticando, com certeza o Senhor Jesus critica esse tipo de coisa. Como criticou aquelas igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas da Ásia. Muitas delas receberam críticas, porque estavam praticando coisas erradas. Coisas que estavam produzindo na igreja efeitos colaterais gravíssimos. O Senhor Jesus falou claramente para que eles se arrependessem desses erros que elas estavam praticando e que estavam produzindo efeitos colaterais na igreja. Hoje ele diz a mesma coisa. Hoje ele diz para a sua igreja: se arrependa, se purifique desses erros, retorne à sensatez, porque uma das coisas que são produzidas por esses efeitos colaterais é que a igreja se torna insensata. Não consegue pensar direito. Tem a consciência cauterizada. O coração endurece. Ela não ouve mais a voz do seu Senhor. Ele mesmo disse lá para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz, porque ele já sabia que muitos ali já não estavam ouvindo mais a voz do Senhor Jesus. Muitos na igreja de Laodiceia não estavam mais ouvindo a voz do Senhor Jesus. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. O efeito colateral é o mesmo. Muitos não estão ouvindo a voz do Senhor Jesus porque os ouvidos delas estão ensurdecidos para elas não ouvirem nem reconhecerem a voz do Senhor Jesus mais. Isso é um erro espiritual gravíssimo, pessoal. Os efeitos colaterais deixaram a igreja nessa condição. Muito gravíssimo. Enferma, está na UTI. Está moribunda, digamos assim. A falência dos órgãos da igreja está levando ela a estar à beira da morte. Está passando pelo vale da sombra da morte. E muitos não perceberam isso ainda hoje. Então, é hora da igreja parar e pensar a respeito disso, do que foi falado aqui. Porque eu espero sim, em nome do Senhor Jesus, que a igreja hoje queira se arrepender. É preciso que o coração da igreja possa se compungir. É preciso que a igreja hoje se humilhe sob a poderosa mão de Deus. Humilhação sincera e verdadeira mesmo. Para que, assim, o próprio Deus possa agir em favor da sua igreja. Porque, mais do que você e eu, Ele é o principal, como é que eu posso dizer, como é que eu posso dizer a palavra que me fugiu agora? Enfim, Deus é aquele que está mais querendo que isso aconteça. Mas Ele não vai violentar a igreja ao ponto de forçá-la a querer esse arrependimento. Não.
esse arrependimento tem que partir de forma espontânea e voluntária da própria igreja. Então, ainda há tempo de se curar desses efeitos colaterais. Basta a igreja entender que deve deixar todas as práticas erradas que estão produzindo efeitos colaterais na igreja. Porque só dessa forma a igreja poderá ser curada de forma definitivamente pelo próprio Senhor Jesus. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.